Salve, salve pessoal! Mais um evento aí de conhecimentos bancários com você. O objetivo aí, apresentar para você um tema interessante, hein? Mercado e câmbio. Sempre tem em prova, né, professor? Cai bastante. Então, um assunto bastante amplo aí que tem espaço em prova. Então, vamos começar. Conceito, o que é, quem opera, esses detalhezinhos que possam ser úteis para nós. Então, vem aqui comigo. Primeira coisa que você vai lembrar, quando a gente fala de câmbio, a pergunta inicial, o que é câmbio mesmo, professor? Troca de moeda. Troca de moeda. Essa é a questão. Ah, professor, o mercado de câmbio, né, o que seria? Então, o mercado de câmbio é um ambiente abstrato onde as operações de câmbio são realizadas entre os agentes autorizados pelo Banco Central, entre esses seus clientes, diretamente ou por conveniados. Ah, entendi, professor. Abstrato é que eu não entendi. Ah, tá. Qual que é o endereço do mercado de câmbio, você sabe? Na verdade, é o somatório das instituições e das operações que estão interligadas. Por isso que a gente fala que é um ambiente abstrato. Não tem um endereço fixo. Essa é a ideia. Por isso falar que o mercado de câmbio é o somatório das instituições realizando as operações de câmbio com os seus clientes. Diretamente, indiretamente. Você foi na agência de turismo e comprou dólar lá, né? Na verdade, você está fazendo negócio com quem? A agência de turismo tem um convênio com a corretora. E aí ela estava fazendo um negócio para você, como um conveniado. Você foi no correio também, você pode fazer. Tá? Também nesse sentido, o correio prestando um serviço. Então, os agentes atuam diretamente ou através de convênios. Vale observar. Tá bom, professor, mas ainda sobre esse mercado de câmbio aí que você está me falando. Ele é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central? Sim, senhor. Envolve as operações de compra, venda de moeda estrangeira? Sim. As operações em moeda nacional, entre aqueles que estão no país e os que estão no exterior? Sim. Também com ouro instrumento cambial? Sim, senhor. Por meio de quem? De instituições autorizadas a operar pelo Banco Central, de novo, diretamente ou seus correspondentes. Ouro instrumento cambial, professor, operações com ouro. Aí o ouro instrumento cambial é entre bancos e o Banco Central. É troca de reservas em metal entre as instituições financeiras. Não é para mim nem para você. A nossa é ouro financeiro, ouro ativo financeiro, é o departamento. Eu vou lá e compro ouro no banco, posso fazer operação com metal? Pode. Não é essa aqui. Essa é a transação entre instituições financeiras que compram e vendem reservas em metal. Aí é tratado como uma operação de câmbio, ouro equivalente a uma moeda, como se fosse dessa forma. Tá bom. E o mercado de câmbio no Brasil? O mercado de câmbio no Brasil, vale lembrar, várias operações que são realizadas nesse sentido. Então, as operações no mercado de câmbio, e aí vale lembrar, estão relacionadas a recebimentos, pagamentos, transferências do e para o exterior. Inclusive o uso de cartões, viu? De crédito e débito. Claro, internacionais. Bem como aquelas referentes a transferências financeiras feitas pelos correios. Vale postais, reembolso de vales postais, etc. Então, envolve também nesse... Sim, eu mandei dinheiro através de um vale postal. Entreguei reais para o correio, mandar para os Estados Unidos. Quando chegou lá, não vão pagar em reais, vão pagar em dólar. Né? Então, vale postal, vale lembrar. Claro que, além disso, existe um mercado paralelo, ilegal, né? Mas este não é gerido pelo Banco Central, nem controlado, porque os recursos vêm de atividades ilícitas. Mas todo mundo lembra que, além do mercado oficial, existe um mercado paralelo. Isso a gente não pode negar, o próprio Banco Central sabe disso. Esse é um problema da polícia, não é um problema do sistema financeiro, certo? É verdade. Bem, além disso, cabe destacar o funcionamento hoje do mercado de câmbio. O mercado de câmbio brasileiro funciona de forma unificada hoje. Tá? Isso hoje, que eu digo, desde 2005, né? Unificando a legislação. Tá? Então, não existe mais diferença de normas entre o mercado de câmbio de taxas livres e o de taxas flutuantes. Professor, esse negócio aí eu não sei. Taxas livres, né? Dólar comercial, taxas flutuantes, dólar turismo. Antes tinha uma legislação para cada um. Agora é uma legislação única. As cotações são diferentes? Claro, você vai comprar moeda estrangeira, você vai fazer o quê? Eu sou turista, vai pagar mais caro do que aquele que vai pegar moeda estrangeira para pagar uma importação. Mas existe uma única legislação hoje, isso é importante lembrar, inclusive o Banco Central reformula tudo isso, criando o quê?
o novo mercado de câmbio, que tem, né, uma estrutura hoje gerida pela Circular 3545/2011, então, onde você tem aí as mudanças importantes no mercado de câmbio do ponto de vista da legislação. Lição vai cair na prova? Não, é só para você lembrar que o mercado é unificado. Uma única norma, que antes era uma bagunça, norma para o turismo, norma para o dólar comercial, não. As cotações podem ser diferentes, mas a legislação e o mercado de câmbio hoje unificado. Essa é a ideia. O que mais? Tudo que ocorre aqui, né, está hoje regulado, corrigido, né, pelo Banco Central. Isso já faz tempo, as suas atribuições. Porém, o Banco Central tem um sistema de controle sobre isso que vale a pena observar, né, através do sistema de informação do Banco Central, o SISBACEN. Ele coleta, armazena e troca informações para facilitar o controle pelo Banco Central. Ou seja, o Banco Central se relaciona desta forma com o sistema financeiro para as operações de câmbio. Através de quem? Através do famoso SISBACEN. Ok. Por isso que todas as operações de câmbio, por regra, devem ser registradas no SISBACEN, pelo agente autorizado a operar no mercado. Isso que o Banco Central monitora, dessa maneira que o Banco Central faz o acompanhamento das operações, através do registro dessas operações. Interessante. Enfim, como não é um mercado físico, ele é abstrato, eu vou monitorar as transações sendo realizadas. Registra no sistema, eu sei quem está comprando, quem está vendendo, o que está acontecendo. É uma maneira do Banco Central administrar, gerir e atuar nesse segmento. Muito bem. Além disso, cabe também destacar como questão que as operações de até 3 mil dólares, né, relativas a viagens internacionais e transferências unilaterais, né, então eu estou mandando dinheiro, alguém me mandou um cheque, então eu tinha que receber um valor até 3 mil dólares. Então o que acontece? Não precisam ser informados imediatamente. Tem 10 dias, ou melhor, desculpe, tem até o 10º dia do mês posterior à sua realização para ser informado. Então aquela história, eu comprei essa moeda, a Stone que me vendeu, não precisa informar na hora ao Banco Central que me vendeu 3 mil dólares para eu viajar, até 3 mil dólares, perdão. Ela pode informar até o dia 10 do mês subsequente. Então fui em fevereiro, até o dia 10 do mês de março para informar. Essa é a ideia. Com isso você não congestiona o sistema com algumas transações de pequeno valor. Além disso, né, o Banco Central também permite que mensalmente sejam informadas as operações feitas pelos Correios e aquelas com cartão de crédito. Também não precisa ser na hora. Então o Banco Central dá um prazo maior para as operações de menor porte com essas características de cartões de crédito ou dos Correios, facilitando, né, também o seu monitoramento. Então seria, comprou 10 mil reais, registra aí? Não, até 3 mil dólares, até o dia 10 do mês subsequente. Transações com cartões? Pode ser feito, então, no mês subsequente. Então, é sempre interessante lembrar, mensalmente informa tudo que fez com o cartão, tudo que o Correio fez, essa ideia fica mais fácil. Outro tema interessante que deve ser observado para você sobre o funcionamento é lembrar que qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar ou vender moeda estrangeira. Claro, sempre lembrando que seja alguém autorizado, que esteja tudo em ordem, né, dentro da lei, então não tem uma restrição. Inclusive, né, você não precisa nem se preocupar com documento para operações de até 3 mil dólares. Por quê? Né? Não preciso detalhar, essa é a ideia. Ou seja, se o João vai precisar comprar 2 mil dólares, leva o documento de identificação, tá bom. Não precisa levar a passagem, eu quero a passagem, eu quero a reserva do hotel, eu quero... Não. Identifica. Até 3 mil dólares. Não precisa de documento. O que documento que é isso, professor? Por exemplo, eu quero fazer uma transação com 10 mil dólares, você vai fazer o quê? Eu tenho que pagar aí um compromisso. Quero ver os documentos aí. Então, essa questão é característica. O Banco Central deixou muito claro. Transações abaixo de 3 mil dólares. Não precisa de documentação, basta identificar quem comprou, quem vendeu, nesse sentido. Desta maneira, complementa para nós a informação uma outra ideia importante.
qualquer pagamento ou recebimento em moeda estrangeira pode ser realizado no mercado de câmbio. Inclusive para aplicações no mercado financeiro no exterior, disponibilidades que vão e saem do país. Tá? Então, aquela história, não tem uma restrição desde que tudo esteja sendo feito dentro da lei. Esse é um ponto fundamental que o Banco Central vai informar. Consequentemente, o que acontece? Né? As pessoas físicas e jurídicas podem comprar e vender moeda estrangeira ou fazer as transferências, né, sem limitação de valor, desde que a operação seja legal. Então é aquela história, está dentro da lei, tem fundamentação econômica, está definido no documento, qualquer valor, qualquer pessoa, qualquer valor. Qualquer operação, é tudo qualquer? Sim, é tudo qualquer. Muito bem, desde que esteja tudo dentro da lei. Muito bem, interessante observar essa questão. Sim, senhor, aí fica fácil. Bom, sobre as operações, elas terão uma característica de gerar dois segmentos para o mercado de câmbio. Que segmentos, professor? O mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é aquele da entrada ou saída de moeda estrangeira do país. Exportadores, turistas, etc. Tá. E o mercado secundário? O mercado secundário é o mercado interbancário. A moeda é negociada entre instituições financeiras, né, e não sai do país. Entendi. Só. Então tinha 10 mil dólares no Itaú, ele vendeu para o Bradesco. Continua no Brasil, só trocou de banco. Agora, João foi viajar para os Estados Unidos, ele comprou os dólares e levou para fora. Aí você altera as reservas. Essa é a ideia. Então, cuidado aqui com essa questão. Mercado primário é aquele de turistas, investidores, aqueles que trazem recursos, que mandam recursos para o exterior, para exportador. É dinheiro novo, que está entrando e saindo do país. Tá? E o mercado secundário é entre bancos. Troca do dinheiro entre os agentes autorizados. A gente fala entre bancos, mas tem outras instituições que podem fazer as transações. Então, sempre lembrando, né, desse detalhe, dessa característica, eles são peculiares aí, você vai visualizar. Muito bem, professor. Além disso, cabe destacar também, né, que o avaliador possa fazer perguntas sobre taxa de câmbio. O que é a taxa de câmbio? Fácil. Taxa de câmbio, né, é o preço da moeda estrangeira em relação ao real. Claro que o dólar para nós é a principal referência, né, é a mais utilizada, mas outras moedas também são negociadas. O importante é você lembrar, né, que ela reflete o custo de uma moeda em relação a outra. Tá? Há uma taxa de venda, há uma taxa de compra, sempre referente a quem está realizando a operação. Ou seja, a instituição financeira ou autorizado a fazê-lo. Ou seja, taxa de compra é quanto o banco está pagando para comprar moeda estrangeira de você. Taxa de venda é quanto o banco está cobrando para vender moeda para você. Isso já foi tema de prova, então cuidado. O banco vende o banco compra a 1,70 e vende a 1,80. Então você já entendeu, é quanto o banco está pagando pela sua moeda estrangeira para comprar e quanto está cobrando de você para vender a moeda estrangeira. Essa é a ideia. Atenção a esse detalhezinho que vai complementando aí as questões e esse é o ponto significativo aí para nós lembrarmos. Ainda referenciado a este tema, né, não esqueça que as taxas de câmbio também estarão refletindo, né, isso é um ponto interessante, uma questão também da política cambial, ou seja, no caso brasileiro, as taxas são livremente negociadas. Então, no Brasil, o que você vai lembrar? Taxa de câmbio livre. Tem nada a ver com o mercado, dólar livre, não, tô falando assim, é livre formação de preço. Entendi. O Banco Central apenas divulga a média praticada no mercado, ele divulga isso. Muito bem. O Banco Central pode intervir nesse mercado? Pode, ele interfere.
Ele entra comprando, entra vendendo, pede para outros fazer isso para ele. Existem instituições financeiras que prestam serviço do Banco Central aí, chamado de dealers, que compra e vende moeda do Banco Central. Por que ele intervém dessa forma? Quando ele acha que o dólar está muito valorizado ou muito desvalorizado, quando a moeda estrangeira está oscilando muito em relação ao real e ele acha que tem que intervir, ele entra comprando e vendendo. Essa é a sua atuação. Agora, ele não fixa. No passado fixava, todo dia divulgava o valor. Hoje não mais, é livremente, né, formado o preço. Por isso os bancos cobram o que querem, os autorizados cobram o que querem, os seus clientes aceitam ou não esses preços. É dessa forma, livremente pactuado. Essa é a ideia. Muito bem. Consequentemente, é interessante você também lembrar, o avaliador pode perguntar para você em relação a essa questão, sobre quem pode realizar operações nesse segmento. Então vamos lá. Podem ser autorizados pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. Bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, de desenvolvimento, bancos de câmbio, agências de fomento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, mais conhecida como financeiras, as corretoras de títulos de valores mobiliários e as distribuidoras, além, é claro, das corretoras de câmbio. Então veja quanta gente está autorizada a operar. Poxa, se eu decorar tudo isso? Não, você vai lembrar que eu vou te mostrar agora um pouquinho mais detalhadamente essa patota. O que elas podem fazer nesse segmento. Então, quero que você observe agora por etapas. Ó. Os agentes autorizados podem realizar operações. Os bancos, exceto de desenvolvimento, e a Caixa Econômica Federal, qualquer operação. Espera aí, banco está falando banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, Caixa Econômica, tranquilo. Agora, se for agências de fomento e bancos de desenvolvimento, os que são estaduais, só operações autorizadas pelo Banco Central. Então, você já viu que banco de desenvolvimento, que é estadual, e agência de fomento, só faz o que é autorizado pelo Banco Central. Professor, e a turma das sociedades? A turma das sociedades. Que sociedades? As financeiras, as corretoras, as distribuidoras, as corretoras de câmbio podem fazer algumas operações. Tá? Podem comprar e vender moeda estrangeira em cheque vinculado a transferências unilaterais. Como assim, professor? Você recebe todo mês um dinheiro do exterior, lá mandam para você algum pagamento. Então, é transferência unilateral. Tá. Outra coisa. Podem comprar e vender moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem para viagens internacionais. Existe um nome interessante para essa operação. Quando você faz as transações em espécie, é o chamado câmbio manual, que é justamente a troca do dinheiro em espécie, que os bancos podem fazer e outros podem fazer o câmbio manual. Então, dinheiro na mão. Tá? Porque tem o câmbio sacado, que é contra documento, aí não envolve dinheiro, é papel por papel, né? Não tem dinheiro. Então é o câmbio sacado. O câmbio manual está em espécie, vale lembrar essa diferença. Bom, o que mais elas podem fazer? Operações de câmbio simplificado, exportação e importação, e transferências do exterior e para o exterior de natureza financeira. Claro, se não precisar de registro prévio no Banco Central. Tá? Se não precisa, faz até o limite de 50 mil dólares, ou, claro, o equivalente em outras moedas. Ou seja, para simplificar, câmbio simplificado, exportação, importação e transferências, até 50 mil dólares, desde que não seja necessário registro prévio. Registro prévio é aquela história, às vezes é financiamento. Então você vai fazer um financiamento do exterior, pegou dinheiro lá fora, parcelou, aí o Banco Central quer detalhamento dessas operações. Aqui, 50 mil numa boa. Ou em outras moedas, é claro, até esse limite. O que mais a lembrar? Operações no mercado interbancário. Arbitragem, já te falei o que é, hein? Por meio de banco autorizado, também pode fazer no exterior. Então é assim, faz no mercado brasileiro e no exterior através de outras instituições. Então pode fazer, por exemplo, através de um banco. Então pode fazer arbitragem? Pode, no país. Ou através de um banco no exterior. Aquela coisa das taxas que você vai
lembrar. O que mais, hein, professor? Além disso, cabe destacar, né, uma questão importante. Existem algumas instituições que podem contratar correspondentes. Ah, pode? Então os autorizados podem contratar como se fosse uma terceirização? Sim. Para fazer que operações? Execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência do exterior. Aquela história que nós comentamos aí. Manutenção de residente, mandou dinheiro para o filho, recebeu o dinheiro do filho, transferência de patrimônio, algum prêmio, etc. Do ou para o exterior, limitado a 3 mil dólares, né? Tem limite. Então, pode fazer. Pode fazer também, né? E aí fica como um complemento aí essa ideia para nós, receber e encaminhar as propostas, as operações de câmbio. Então, pode fazer? Pode, professor. É interessante lembrar. Eu não vou fazer o câmbio nessa instituição, é sempre interessante lembrar. Mas eu vou usar, né, a sua estrutura para fazer a operação. Essa é a questão. Então, fica para você aí um elemento interessante nesse caso, né? Pensando sempre como um item a destacar. Se considerarmos esse tipo de atividade, né, você tem um trabalho que pode ser realizado por correios, por lotéricas, são algumas das prerrogativas que atuam nesse segmento. Então é interessante destacar esses itens para nós de maneira referenciada. É o trabalho cotidiano que pode ser realizado por essas instituições. Vale sempre lembrar essa característica. Então, correios podem fazer, lotéricas podem fazer, são alguns elementos interessantes aí para a gente destacar, tá bom? Bom, além disso, é sempre interessante observar que essas instituições correspondentes podem, né, fazer operações do tipo recepcionar os contratos e as operações de câmbio. Elas não vão fazer, vão receber e encaminhar para a instituição autorizada, bem lembrado. Podem também realizar compra e venda de moeda estrangeira em espécie. Cheque ou cheque viagem, sempre aquela história, 3 mil dólares é o limite. Então, pequenas transações você pode realizar também com os correspondentes. Fui numa agência de turismo, olha, autorizado a fazer essa transação, 3 mil dólares, por exemplo, o Banco Central autorizou. A agência é conveniada, é o correspondente de uma corretora, por exemplo. Está aí como lembrança. Poxa vida, só isso, professor? Não. Ainda destacado também que as questões relacionadas a esse tema ficam muito claras. O Banco Central deixa ser correspondente apenas pessoas jurídicas, né, que sejam instituições financeiras ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que não sejam autorizadas a operar em câmbio, certo? Pessoas jurídicas cadastradas no Ministério do Turismo. Então tem a ver com agências de turismo, pousadas, hotéis, etc. E os correios, além das lotéricas que entraram mais recentemente. Então, correios, lotéricas, instituições ligadas à área de turismo e agências e instituições financeiras que funcionam, mas que não têm autorização para fazer câmbio. Porque os autorizados eu já te mostrei. Muito bem, professor. Além disso, preciso lembrar também, né, o contrato de câmbio, sempre interessante, vai formalizar essas relações. Porque o que a gente está falando aqui tem que estar em algum documento. E que documento é esse? O documento é o contrato de câmbio, onde eu formalizo as operações de compra e venda. Tem que estar registrado no Sisbacen. Sim, senhor. Pelo agente autorizado a operar. Então, todas as informações sobre a transação estão no contrato de câmbio. A única coisa, já sei, professor, até 3 mil dólares, é isso mesmo, até 3 mil dólares não precisa. Não precisa? Não é que não precisa, você tem uma possibilidade de fazer o quê? Apenas o registro da transação. Então, nas operações de compra e venda, de até 3 mil dólares, o seu equivalente, não é obrigatória a utilização do contrato de câmbio. Então se for até 3 mil não precisa de câmbio? Não, mas vai fazer o registro, né, identificando quem comprou, quem vendeu,
né, faz apenas, né, um boleto, onde eu registro a operação, mas não precisa do contrato de câmbio. Bem lembrado. E para concluir a brincadeira, como pode sair uma pergunta para nós? Bem simples. No mercado de câmbio no Brasil, são realizadas operações pelos agentes autorizados. Sempre destacando para você, né, esta questão como referência. Só os autorizados estarão aí, vale lembrar. Que mais, professor? Não esqueça, o Banco Central estará fiscalizando. Não tem nada de dispensar, nada disso não, hein? E é importante lembrar que no mercado à vista, pode ser pessoa física, jurídica, não tem problema. Segmento flutuante, relativas à importação e exportação de mercadorias e serviços. Quando ele fala, primeiro que o mercado está unificado. Se você pensar segmento, flutuante não, livre, que é o dólar comercial. Essa é a ideia. Além do que, não é só exclusivamente dólar, não é? Outras moedas são negociadas. Tá bom? Bons estudos. Fica de olho, hein? O tema é importante. Até a próxima.